Estamos aqui para mais uma aula e o assunto de hoje é raiz enésima. Eu acho que a gente é muito acostumado a ver raiz quadrada, né? E aí, o que é a história de raiz enésima vem disso daqui. Eu tenho uma raiz n de A. A gente só vê essa raiz quadrada. E esse n aqui, esse enésima é de n, porque esse n aqui você pode ir variando. E aí é interessante, é só a gente lembrar que n, nesse caso, pertence aos números naturais e n ainda tem que ser maior do que 1. Certo? Então vão ser sempre números naturais maiores do que 1. Ok? Então, vamos lá. Por que a raiz quadrada de 4 é 2? E a única raiz quadrada de 4, será que é somente 2? A raiz quadrada de um número é o número que ao quadrado é o que tem aqui dentro. Então, a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 ao quadrado, ou 2 vezes 2 dá 4, mas menos 2 ao quadrado também dá 4. Então, a raiz quadrada de 4 tanto pode ser o 2 positivo, como pode ser o 2 negativo. A raiz quadrada de 9, do mesmo jeito, 3 positivo ou 3 negativo. Na mesma ideia, a raiz quadrada de 16 pode ser 4 positivo, que 4 vezes 4 dá 16, ou pode ser o 4 negativo, porque menos 4 vezes menos 4, 4 vezes 4 é 16, sinais iguais da positiva. Então, 4 positivo vezes 4 positivo é 16, e 4 negativo vezes 4 negativo também é 16. Então, a raiz quadrada aqui vai ser 4 e menos 4. Então, os números inteiros, os números maiores do que 1, maiores do que 0, vamos dizer, eles sempre têm, e positivos, eles sempre têm duas raízes quadradas. Uma positiva e uma negativa. Lógico que em muitas situações, se o número não for quadrado perfeito, a raiz não é inteira, ela vai ter um valor aproximado, mas tem uma raiz. Então vamos voltar aqui para a nossa situação aqui. Então a raiz quadrada de 49, aqui quando aqui dentro não tem nada, esse n é 2, e tanto faz aparecer como não. A raiz quadrada de 49 é 7, por quê? Porque 7 ao quadrado é igual a 49. E aí se eu colocasse isso aqui dentro, em vez de botar 49 e botar 7 ao quadrado, aqui fica bem mais simples de você calcular a raiz. O que acontece? Eu estou pegando isso daqui, quando o n aqui, esse índice for igual a esse expoente aqui, ele vai, um anula o outro, e a raiz quadrada aqui é 7. Ou então você calculasse 7 vezes 7 é 49, então a raiz quadrada é 7. Lógico que, aquela história que eu disse, pode ser o 7 positivo ou pode ser o 7 negativo. E aí, menos 8, a raiz cúbica, ou terceira de menos 8, a raiz cúbica de menos 8 é quanto? Qual é o número que elevado a 3 vai dar menos 8? E aí, como é que eu faço isso? Eu posso pensar nisso aqui fazendo a decomposição em fatores primos. Então, eu vou pegar o 8, ele divide por 2, que dá 4, divide por 2, que dá 2, divide por 2, que dá 1. Então, isso aqui vai dar 2 elevado à terceira, certo? Então, 2 elevado à terceira dá 8. Só tem um detalhe do sinal, né? Isso aqui vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que vai dar menos 2 elevado à terceira, que é igual a 8. Menos 2 multiplicado 3 vezes, então, aqui vai ser menos 2, a raiz quadrada, ou a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. E aí, nesse caso, é só menos 2, porque o 2 positivo aqui dá 8 positivo. Então, nesse caso aqui, é só a raiz, só o número negativo. A raiz quarta de 81. Aí, o que é que eu posso fazer?
pensar na mesma ideia dessa daqui. Deixa eu apagar para arrumar um espaço. Vamos lá. Eu pego 81, ele divide por 3, que dá 27, divide por 3, que dá 9, divide por 3, que dá 3, e divide por 3, que dá 1. Então, vamos pensando aqui, ele é positivo, seria 3 elevado a 4. Mas o que acontece? Aqui tem um sinalzinho negativo, né? Então, se eu botar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, dá 81 positivo. Se eu botar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, vai dar 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, 27 vezes 3 dá 81. Só que comparando os sinais, aqui eu tenho 2, né? Se 2 sinais iguais da multiplicação, resultado positivo. Vou sempre comparando de 2 em 2. Então eu tenho um positivo e outro negativo. Então esse com esse daqui vai dar negativo. E se eu juntar esse negativo com esse negativo, vai dar positivo. Ou então talvez seja mais simples você fazer assim, de 2 em 2. Então esses 2 aqui vai dar positivo, esses 2 vai dar positivo e esses 2 iguais dá positivo. Então o resultado lá dá positivo. Então o que acontece? Essa daqui não tem raiz. E por que não tem? Porque quando o expoente aqui, ou o índice aqui, o n aqui é um número positivo, o resultado aqui só vai ter raiz se aqui for um número, se aqui for um número par, aqui só vai ter raiz se for positivo. Não, número negativo não tem raiz de índice par, certo? Então se aqui for 2, 4, 6 e aqui for negativo, não vai ter raiz, certo? Existe raiz quadrada de menos 9? Não, né? Quando não tem índice é 2, não tem, porque se você fizer menos 3 vezes menos 3 vai ser igual a 9 positivo. E se você fizer 3 vezes 3 também é igual a 9 positivo. Então, esse daí não tem raiz quadrada exata. Então, além de não tem raiz quadrada, não é exato mesmo, não tem mesmo. Certo? E agora, como é que eu calculo a raiz de 3.125? Então, vamos lá. Pega a mesma ideia, 3.125, vou decompondo. Como ele termina em 5, eu sei que ele divide por 5. 3.125 dividido por 5, vou tentar fazer aqui, 30 dividido por 5 dá 6, sobra 1, vai 12. 12 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 5, 10, sobra 2, dá 25, sobra 5, então dá 625. 625 dividido por 5 dá 125. 125 por 5 dá 25. 25 por 5 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Então eu tenho 5 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 5 elevado à quinta potência. Então isso aqui vai ser 5 elevado a 5. Então, ou você podia pensar nessa ideia aqui, a raiz quinta de 5 elevado a 5, eu posso cortar esse com esse, então a raiz aqui é 5. Então o número que é elevado à quinta potência vai dar 3.125, é o 5. Certo? E menos a raiz de 100, quanto é que dá? Então a raiz de 100, esse menos que está fora, ele vai permanecer. E a raiz quadrada de 100 é 10. E aí, nesse caso aqui, tanto pode ser menos 10, e aí vai ficar menos 10, como ela pode ser a outra raiz menos 10, que vai ficar 10 positivo, ou 10 positivo. Então vai ter o 10, nesse caso aqui, como ela tem duas raízes, vai ficar o 10 negativo e o 10 positivo. E essa raiz aqui vai ficar quanto? Então eu tenho menos a raiz cúbica de 27. Então qual é o número que eu vou multiplicar 3 vezes e vai dar 27? É o menos 3. Como aqui é negativo e aqui o expoente é um número ímpar, vai ter que ser negativo. Então menos 3 vezes menos 3
vezes menos 3, isso dá 27. 27 negativo, certo? Então, eu já tenho menos aqui de fora, aqui vai ser menos 3, então o resultado disso vai ser 2 sinais iguais, vai dar positivo. Eu espero que tenha tido uma ideia de como é que se calcula raiz enésima. É você procurar o tamanho do índice da raiz, valor do índice da raiz, você procurar um número que com aquele mesmo índice, elevado àquele mesmo índice, dê o número que tem dentro da raiz, certo? E aí eu queria, para a gente ver as propriedades dos radicais. Propriedades dos radicais. E aí nesse caso aqui, radicais é só isso aqui, né? Certo? Então vamos lá. A primeira propriedade. Se eu tenho uma raiz n de a elevado a n, isso aqui é igual a A. E aí lembre que A pertence aos números reais positivos, n pertence aos números naturais, então você vai poder botar qualquer valor, e n, como eu tinha dito antes, ainda tem que ser maior que 1. Então isso aqui não pode ser a raiz 1, não. A raiz tem que ser quadrada, cúbica, quarta, quinta. Então o valor de n aqui tem que ser maior do que 1. E o valor de a aqui também só está usando os números reais positivos nessa situação. Então vamos lá. O que acontece aqui? É aquilo que eu estava mostrando nesse instante. Eu tenho a raiz quadrada de 49. A gente sabe que é igual a 7, né? Por quê? A raiz quadrada, o índice aqui é 2, 49 é 7 ao quadrado. Então, posso eliminar isso com isso, me sobrou só 7. Então, a raiz n de a elevado a n, o resultado é a. Se você puder pegar qualquer número e fazer isso, eu tenho a raiz cúbica de 125. 125, se você pegar ele e decompor aqui, vai dar 125 por 5 dá 25, dividido por 5 dá 5, dividido por 5 dá 1. Então, 125 é a mesma coisa de 5 elevado a 3 vezes. Então, isso aqui eu posso cortar essa com essa. A raiz cúbica de 125 é 5. A segunda propriedade. A 2. A raiz n de a elevado a m é igual a raiz n dividido por um número p de a elevado a m dividido por esse mesmo número p. E aí naquela mesma situação que eu tinha dito anteriormente, o a tem que ser um número real positivo, o n pertence aos números n e o m pertence aos números naturais maiores do que 1. E o que é que ele está dizendo aqui na verdade? Que eu posso pegar uma raiz quinta de 4 ou de 2 elevado a 10, que vai me dar um trabalho miserável para eu calcular ela. Se eu fosse calcular quanto é 2 elevado a 10, a raiz quinta disso, então eu posso fazer isso. Ó. Eu vou fazer o contrário. Eu vou botar o 10 aqui e o 5 aqui. Então eu posso simplificar essa raiz, procurar um número que divida os dois. Por exemplo, aqui divide por 5, aqui também divide por 5, né? Então o que é que vai acontecer? Vai ficar a raiz 10 dividido por 5 é 2. Vou botar um número que tem raiz quadrada, né? 10 dividido por 5 é 2. 5 dividido por 5 é 1. Então vai ficar a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então, essa raiz aqui, ó. Vou tentar voltar ao início. A raiz décima de 4 elevado a 5 é igual a 2. Por quê? O que é que eu fiz? Simplifiquei esse 10 aqui por 5, que é o mesmo número que eu posso simplificar aqui. Então, 10 dividido por 5 dá 2. A base aqui permaneceu a mesma. 5 dividido por 5 dá 1. Esse expoente 1 não precisa aparecer, então eu fiquei com a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Ok? Então, vamos lá
para a terceira propriedade. Eu tenho a raiz m da raiz n, raiz dentro de raiz. Raiz m de n. Isso daqui é a mesma coisa da raiz de... deixa eu ver se aqui cabe mais. A raiz de m vezes n. A raiz a de m vezes n. Isso quer dizer o que, na verdade, né? Que a raiz cúbica da raiz quadrada de 64, quadrado é 2, de 64, por exemplo, seria 3 vezes 2, 6, então a raiz sexta de 64. Quanto será essa raiz sexta de 64? Eu podia pensar assim, aqui, ó, para calcular essas duas, vamos lá. Então eu tenho a raiz cúbica, a raiz quadrada de 64, a gente sabe que é 8, né? Então a raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque 2 a terceira, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. E a raiz sexta de 64? Se eu multipliquei 3 vezes 2, deu o mesmo resultado aqui. A raiz sexta de 64, aí eu pegaria aqui. Precisa de espaço, então vou apagar esse exemplo. Eu pegaria o 64 e vou simplificando. Divido por 2, que dá 32, que divide por 2, que dá 16, que divide por 2, que dá 8, que divide por 2, que dá 4, que divide por 2, que dá 2, que por 2 dá 1, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é 2 a sexta, não 26. Então esse daqui é a mesma coisa de raiz sexta de 2 a sexta, que se eu cancelar o 2 aqui, vai ser igual a 2. Então, a terceira propriedade me diz que se eu tiver uma raiz m de outra raiz, é só eu multiplicar esses dois expoentes aqui. Então, a raiz cúbica da raiz quadrada de 64 é igual à raiz sexta de 64. E tanto faz você calcular isso, como isso daqui, que vai dar 2, qualquer uma delas. E a última propriedade, que eu acho que essa finda sendo aquela propriedade que a gente utiliza mais, e aí eu vou apagar aqui o exemplo, é a quarta propriedade, diz que a raiz n de a vezes b é igual a raiz n de a vezes a raiz n de b. Isso é o que, na verdade? Por exemplo, eu tenho... Deixa eu apagar. Eu quero que você simplifique a raiz quadrada de 32. E aí eu posso usar qualquer uma dessas propriedades ali. E aí o que é que eu vou fazer? 32, ele não tem raiz quadrada exata. O menor é 25, que é o quadrado perfeito, seria 5 vezes 5. E o próximo 36. Mas o que é que eu posso tentar fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. 32 é 2 vezes 16, né? Então a raiz quadrada é de 2 vezes 16. Utilizando essa quarta propriedade, eu só dividi ele em 2 e de uma maneira que um deles tem a raiz quadrada. Então eu dividi ele aqui em 2, vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 16. E o que é que acontece aqui? 16 tem raiz quadrada, que é 4, e 2 não tem. Então, eu posso simplificar a raiz de 32 é igual a 4 raiz de 2. Ela não tem raiz exata, mas eu posso deixar ela mais simples do que aquela dali. E aí eu posso fazer isso com vários números. Por exemplo, utilizando aquela mesma propriedade ali, a raiz quadrada de 20. Eu tenho, 20 não tem uma raiz quadrada, mas eu posso simplificar essa raiz aqui, né? O que é que eu posso fazer? 20 eu posso dizer que é 4 vezes 5. Então vai ser a raiz de 4 vezes a raiz de 5. A raiz de 4 eu sei que é 2. E a raiz de 5, como não está inteira, ela vai permanecer. Então a raiz de 20, eu simplificando ela, vai ser igual
a 2 raiz de 5, ok? Então, para simplificar radicais, eu posso utilizar qualquer uma dessas propriedades. Mas acho que a quarta propriedade ela é mais usada que as demais. Ok? Então, espero ter ajudado. E vamos ficando por aqui. Até a próxima.